em Avenida. Na temporada que foi me dado o direito de passar nessa terra. Foi encaminhada para assim surgir na terra num grupo de negros. E assim fui crescendo. E quando iniciei ser menina moça, eu tinha muita fé no Criador. Mas nós não podíamos se manifestar. Que o Senhor assim não aceitava as manifestações de reza de cada um de nós. As chibatadas se ouvia de longe e todos se aquietavam. Mas caminhava, que não tinha outro jeito. Era melhor se aquietar do que ser amarrada nos tornós. E muitas vezes desprovida de veste. E tudo ao relento. Mas meu Senhor Jesus sempre me deu a determinação de cumprir com o meu papel nessa terra. E assim eu fui recebendo orientação que não sei de onde vinha, nem para que jeito era para ser feito, mas se encontrava as ervas, seja ela na folha, seja ela no fruto, seja ela na raiz, para curar a negraiada que lá tinha. Lá não se podia escolher com quem. Lá tinha um que era o pai da negrinhada toda. E era só um, não podia ser outro. E era tudo separado. Para que os neguinhos viessem com canela grossa. Que as neguinhas viessem com canela grossa. E assim servir o Senhor e assim. Nós era criado, nós era acomodado igual os animais nas cocheiras. E muitas vezes os animais tinham mais, melhor acomodação do que nós lá no nosso campo. E se não fosse o nosso Deus, o nosso Criador, ninguém suportava aquelas dores. As pequenas iam crescendo e já ia sendo tratada para que ela servia. As bonitas, vistosas, era para servir os senhores. E muitos rapagão, vistoso, também servia assim. E aqueles que eram considerados normais eram para lida e para procriação. E tudo era feito de forma
de criar carro na mão. Mas nós chegava. Antes do arraiar do dia, tudo se encostava o joelho no chão e fazia oração. Em silêncio, para não criar nenhuma confusão, nenhum desentendimento, nem com o senhorzinho, nem com a sinhazinha. E antes do dia clarear, a servidão a eles tinha que ser começada. E quando se caminhava por lavourar, tinha os que cuidavam. E aí de um que se tivesse adoecido, era chibatada. Nem aqueles que eram sacrificados na chibata podia ser acalentado pelos demais. Porque era para servir de exemplo para outra negraiada. Meu tempo nessa existência, até uma certa idade que tinha vistosa, bem apessoada, eu servia o Senhor. E depois eu era a curandeira da tribo. Esse é um caminho que tinha que passar, não tinha como. E não adianta ficar na revolta que isso era pior. O dano era maior. E quando não chegava o seu momento de despedida, que era raro, sempre era tirado e era vendido, ou se soltava ao relento para que a natureza desse um fim. E nenhum de nós podia deixar a lágrima descer, porque ia desaparecer ao relento. Mas quando se chega no plano espiritual, tem consciência do porquê de tanto sofrimento e de tanta dor. É a consciência de cada um. E é o momento de se compreender por que tanta maldade e tanto sofrimento. Nos dias de hoje, muito moderno, não existe tanta maldade. Existe uma forma sem limite do livre-arbítrio. E nem sempre as belezas que seus olhos enxergam ou te mostram é a beleza que vai se encontrar. O livre-arbítrio é um caminho que pode deixar muita dor, muita tristeza. Mas quando o livre-arbítrio é encaminhado para as necessidades de seu semelhante, para o amparo daqueles perdidos, desorientados, angustiados, é Deus que estende a mão e dê a paz a cada um. E quando isso acontece,
se entregar a esse momento, é acolhido com todos os filhos do plano espiritual na proteção e nos cuidados que precisa ter. Até os seus momentos finais sempre são amparados. Mas Deus nos dá o entendimento de suportar todas as dores e até as extremas maldades. Porque nós entende que precisa ser reparado. Não machuque teu irmão, que a mesma dor que causou poderá ser causada ao seu. Deus abençoe. Se assim Deus me permitir, aqui voltarei para dar sequência nesse relato. Esteja na paz.